tarde, programa Moda e Café no ar, que delícia! É sempre muito bom a gente ter esse tempinho, né, às 14 horas, para a gente conversar, bater papo, trazer bons convidados, boas pautas. Isso é Moda e Café. Já começamos rindo aqui, porque as minhas convidadas são descontraídas, o assunto ele é muito pesado por um lado, mas a gente vai levar de uma forma leve e descontraído para que vocês também entendam. E não é de responsabilidade só das meninas, as mulheres saberem sobre a menopausa, que é o assunto de hoje. Mas os homens também, viu? Maridos, namorados, fiquem atentos aos sinais. Porque é uma fase da mulher que ela precisa muito de carinho, de atenção e de acolhimento. Porque é uma fase complicada, a oscilação de hormônio, que só pela misericórdia de Deus. Por isso que eu trouxe hoje convidadas especiais. O Senhor sempre prepara mulheres lindas e maravilhosas para estarem comigo aqui no Moda e Café. Eu estou aqui com a doutora Rebeca Filgueiras, que já é conhecida de vocês que acompanham já o Moda e Café. Terceira vez já, né, doutora? Uma ginecologista, uma querida, maravilhosa, obrigada, super antenada e ela, assim, ela fala a nossa língua. Então não tenham medo, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, enviem esse programa para as amigas, porque quem não está passando pela menopausa, um dia vai passar, né, doutora? Vai passar. Bem, é bom, né? É bom que passe, né? Porque a outra assim, opção é muito ruim, né? É morrer. Então é melhor passar pela menopausa. Então, você é presente, doutora. Olha, eu tô aqui com muito assim, prazer de novo, Lu. Obrigada, um prazer enorme. Eu sou a doutora Rebeca Filgueiras, eu sou ginecologista, especialista em reposição hormonal, em mulheres 40+, saúde da mulher 40+, eu cuido assim da mulher como um todo. Eu sou tenho bastante experiência em menopausa, perimenopausa, reposição hormonal, atendo aqui em Alphaville e estou aqui para compartilhar o que eu puder com vocês. Vai ser demais. Vai. Obrigada, viu, doutora? Estou com a Grazi, que é uma amiga querida, que está passando pela menopausa, né, Grazi? Isso, boa tarde. Obrigada, viu, Grazi? Deu certo, né, Grazi? Agradeço pela oportunidade, né? E é um momento, eu acho, bem adequado para a gente falar, né, dessa pauta aí que as mulheres precisam, né, saber de como lidar com com esse momento. Sim. Prazer. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E Camila, que já é uma amiga antiga, que a gente se reencontrou novamente, né, Camila? Verdade. Ela é dessa área já da tecnologia, toda antenada, que também está passando pela menopausa, né, Camila? Na verdade, eu já passei pela menopausa, né? Eu entrei na menopausa com 40 anos. Vamos falar sobre isso. Eu sou casada, tenho 3 filhos, 3 meninos e uma neta. Eu já sou avó. Legal! E entrei na menopausa com 40 anos, isso para mim foi um choque, porque realmente eu não acreditei, né, de que estava acontecendo exatamente isso. Então, acho que foi até por conta disso que eu demorei para buscar tratamento. Entendi. E eu ia muito para o método natural, mas chegou uma hora que a gente teve que eu tive mesmo que aderir pro método que a doutora bem conhece, né? Que eu adoro. E ajudou bastante. Legal. Obrigada, viu, Camila? Era você, Lu. Certeza Foi um prazer, viu? Obrigada. Tenho certeza que esse programa vai ser muito produtivo, muito interessante. Já deixem um like, deixem os comentários. E, mais uma vez, compartilhem. Tem muitas pessoas que precisam saber sobre esse assunto, tá bom? Vamos começar, então, com o começo, né? O que é a menopausa? E outra coisa, doutora, que me perguntaram, fizeram várias perguntas no Instagram. Perimenopausa. É um assunto também que está batendo muito aí nas redes sociais. Vamos falar sobre o que é perimenopausa e a menopausa para quem está em casa, para as meninas mais novinhas, que ainda não chegaram nisso, né? Vamos lá, né, gente? Menopausa. O que o nome menopausa significa? É a pausa da sua menstruação por 1 ano ou mais, né? Então, na verdade, é um marco, né? Essa menopausa é um marco de tempo, digamos assim, onde a sua menstruação para por 1 ano ou mais. Mas, antes da sua menstruação parar, você tem um período que ele pode assim, durar 10 anos, às vezes mais de 10, que é a tal da perimenopausa ou climatério, entendeu? Tanto faz chamar um nome ou outro, que é todo aquele período que você vem com os seus ovários entrando progressivamente em falência e você produzindo progressivamente menos hormônios.
menos testosterona, menos estradiol e menos progesterona. Esse, né, período perimenopausa, climatério, pode durar mais de 10 anos e ele traz consequências horríveis e assim muda a vida, acaba com a, né, qualidade de vida de nós mulheres, caso a gente não trate. Então, antes todo mundo achava que você deveria tratar só quando você entrasse na menopausa. Mas veja bem, quanto tempo você vai sofrer se você não trata a perimenopausa, o climatério? Você pode sofrer 10 anos, às vezes muito mais de 10. Tá? E não é somente sofrimento em termos de assim, deterioração de qualidade de vida, mas assim, sofrimento em termos de lesão de vários assim, órgãos. Por exemplo, você pode ter problemas cardíacos, você pode ter problemas cerebrais, você perde massa muscular, você perde massa óssea, entendeu? Então, tudo isso, se você não tratar na perimenopausa, que é esse tempo enorme que antecede a própria menopausa, você acaba tendo todos esses problemas. Nossa. E a idade? Que muita gente fala, né? A Camila vai dar o depoimento dela, ela entrou precocemente, com 40 anos. É precoce ou não? E qual é a idade que, assim, que a gente entra já nessa perimenopausa, doutora? Por conceito, menopausa precoce é aquela menopausa que ocorre antes dos 40 anos. Tá. Esse é o conceito. Mas menopausa aos 40 é muito cedo, né? Porque você ficar com uma deficiência hormonal importante aos 40 anos já, então assim, é cedo, apesar de teoricamente não tá assim, não está dentro do conceito, mas a gente considera precoce sim, tá? O tempo normal para que você entre nela é após os 47 até 52, por aí. É o período normal médio da mulher assim, brasileira entrar na menopausa em si, tá? Mas as deficiências hormonais, elas podem surgir a partir dos 35 anos de idade, em algumas mulheres antes. Você que teve menopausa aos 40, é muito provável que você já viesse passando por esse processo de deficiência com 30. E alguns sintomas? Você sentia alguns sintomas, Camila? Na verdade, assim, eu sempre fui muito conectada com essa parte, né, do corpo, da saúde. Então, pelo fato de ter sido mãe também muito nova, né, com 20 anos eu já tive meu primeiro filho. E aí eu entrei num processo de falar, não, vou para academia, vou cuidar do meu corpo, alimentação. Trabalho no ramo de marketing digital, né? Sou empresária hoje, mas aquela é uma vida, assim, absurda, frenética. Então eu conciliava com tudo isso. Então, como isso estava muito fora dessa cogitação de que eu poderia entrar na menopausa ou não, eu não percebia. Então, eu sempre venci muito contra esse cansaço, porque eu sempre fui uma pessoa muito enérgica, né? Então, se estava caindo os meus hormônios, eu, de alguma forma, naturalmente, porque vai muito da nossa cabeça também, né? Um turbilhão. E aí, quando eu tive o meu terceiro filho, com 37 anos, eu percebi que a minha menstruação já começou a falhar. Então, foi um processo de 3 anos para interromper nos 40. Parar mesmo. Assim que você percebeu, aí, né? Total. Você anotou. Exatamente. Que eu notei, que eu falei assim, não. E aí eu chegava, para vocês terem uma noção, eu chegava a fazer teste de gravidez, porque eu falava assim, não é possível, né? Eu falei, não é possível, eu vou ter o quarto, né? Eu trabalho com marketing. Eu falei assim, meu Deus, não é possível. E não, era realmente a questão do climatério, tudo que é horror, né? Que é e é um tabu, ainda é um tabu, né? E ao mesmo tempo... De nós mesmas. Nós temos esse preconceito de falar. Porque a menopausa, ela tem a ver com, estou ficando velha. Gente. Não, tem razão. Tem bastante esse preconceito. Tanto que é muito difícil você tirar depoimentos de mulheres que fizeram tratamento com sucesso, né? Eu faço isso há muitos anos, então eu tenho muitas assim, mulheres que eu trato com muito assim, sucesso, mas como em outras áreas da medicina, que todo mundo faz o antes, depois, que pega depoimento, é muito difícil você pegar depoimento, porque elas
não assim, gostam de falar que estão tratando, que estão bem, que usam um implante, que não, é mais assim complicado, porque é exatamente isso. Muito bem com 43, meninas. Convidamos. Eu não por 2,20 nunca, né? Eu também não. Então, muito bem. Fora que é a maturidade. Aí eu comecei óbvio, né, que eu entrei num choque e uma adaptação que pra mim foi muito difícil, porque eu falei assim, que tem, né, essa sensação, poxa, eu tô velha, como assim, 40 anos, a minha energia, mas aí eu comecei a olhar com uma outra perspectiva, né, falei assim, não, peraí, ao mesmo tempo, eu não sei vocês, mas assim, vem uma tranquilidade, uma maturidade, assim, que também é hormonal também, mas ao mesmo tempo, eu falei, gente, eu tenho que ver um lado bom de tudo isso. E obviamente que eu fui para métodos naturais, amenizava muito, né? Quais tipos, Camila? Cara, eu fui muito assim para a parte, primeiro, né? Reeducação alimentar, porque eu engordei muito. É impressionante. E a gente vai falar sobre isso também aqui. Sim, Na época, sim. eu engordei, tipo, o abdômen, ele vai para frente, assim, a parte. Dá uma errada. É uma gordura surreal. abdominal predominantemente. Abdominal, assim, predominante. Isso. Sempre tive, assim, corpo, assim, mas eu sempre tinha cintura, tudo. Então, de repente, o negócio estufou. E aí você fala assim, cara, o que tá acontecendo com o meu corpo? Cansaço, né? Então, você não tem o mesmo pico. E a memória. Libido. Vamos falar sobre isso. Que isso, né, prejudicou muito. E aí eu falei assim, gente, eu preciso. E aí eu fui, obviamente, fazendo a reeducação alimentar, né, porque eu tinha que, né, bater de alguma forma. E aí intensifiquei nessa parte de exercício e musculação, o que ajudava, mas sempre tinha esse efeito sanfona. E outra coisa, a fome que dá. Eu não sei, é uma fome, parece que é uma fome de gravidez, assim, também. É um desequilíbrio. Eu tô nisso. Dizem que é uma tal de fome etórica. Eu nem sei como eu fui descobrir que é uma fome, assim... É como se você estivesse passando por uma TPM constante, entendeu? Porque a TPM, teoricamente, ela é cíclica, entendeu? Porque é uma mulher que ainda está ciclando, está produzindo hormônios normais, então... ela tem períodos que ela está bem e tem períodos que ela está aqui. A menopausa, não. Você está nessa como deficiência hormonal constante. Que não vai, que se você não fizer reposição hormonal, ela não vai melhorar, porque teus ovários que estão entrando em falência, eles não vão voltar a produzir hormônios novamente. Infelizmente, não tem que fazer, a não ser fazer A reposição. reposição. Mas o bom é que tem, né? Sim. E por que do estufamento e dessa fome, doutora? A fome vem do desequilíbrio estradiol-testosterona. Tá. Entendeu? Tem um... Então, além do libido, esse testosterol, ele acaba com... Dá fome também. Testosterona. Não, a falta dos dois hormônios da fome. A falta dos dois. Então, acontece assim, primeiro o quê? Algumas mulheres, elas começam primeiro tendo uma deficiência de quê? Progesterona. Outras começam a vida, isso com 35 anos, até uma deficiência de testosterona. Então, acontece o quê? Quando você não tem testosterona circulando no corpo em uma quantidade suficiente, o que vai acontecer? Você começa a progressivamente perder massa muscular. Tá? Isso, né, tem um nome, se chama sarcopenia. Sarcopenia é a perda progressiva de massa muscular. O que faz a gente regular a nossa fome, regular o nosso peso, o que é? A nossa massa muscular. É impressionante, poucas pessoas falam disso. Né? A massa muscular, músculo, hoje é considerado um órgão endócrino. Endócrino significa o quê? Ele assim libera hormônios, ele libera enzimas, coenzimas, que vão assim regular a fome e regular o peso. Então, assim, só que quando você tem 35, muitas vezes antes até, porque se você usar pílula, se você usar Mirena, a sua testosterona vai lá para baixo. Então, daí você entra em um looping ruim, porque se você não repõe, você vai progressivamente perdendo massa muscular, e quanto menos massa muscular você tem, mais chance você tem de ganhar peso, principalmente peso, cintura, né, na região abdominal,
e você não controla sua. Então, isso vira uma bola de neve. Porque se você não faz, você vai perdendo cada vez mais, ganhando cada vez mais gordura, principalmente na região abdominal. O que vai lá e aumenta o quê? O teu risco cardíaco. Aí você Então, tem mais chance de ter isso infarto, é. derrame, e por aí vai. Diabetes, hipertensão. Aí tive Covid, aí descobri também que eu tinha um problema de arritmia, pressão alta. Falei, gente, peraí, 40 e poucos anos de pressão alta. Eu falei, nossa, né, eu vou ficar em casa bater bolo, né? E, tipo, gente, antigamente era assim, né? Mas Eu lembro das, né, Nossas mães. as nossas mães se Sim. conformavam com então, isso. assim, cortava o cabelo curtinho, Sim. botava o vestidão por causa do calor, Ela tem cara de vó, né? ficava com cara de vó, batia o bolo e tá tudo bem. É. Agora, a gente vive numa sociedade cada vez mais e mais exige também da gente, o que é tudo de bom, né? A gente está vivendo mais, né? Começa assim por aí. A nossa população está vivendo mais anos. Então, vem daí essa necessidade de se viver mais anos melhores. Sim. E não você Mais viver mais bonitas, mais se arrastando, né? organizadas. Não faz sentido. Aí eu fui para a parte de óleos essenciais, para também, que amenizou bastante, mas Sim. não Sim, ia. mas não morre, Eu né? tentava, né? Dizia, eu falei assim, Paliativo. Paliativo. aí, personal trainer, eu falei assim, gente, eu treinava todos os dias, fazia reeducação, né, comia direitinho, eu falei assim, não é possível. Aí eu fui para uma clínica que cuidou muito bem de mim, a doutora também, Andréia, que é excelente na parte de nutróloga e também ginecologista, e ela falou, não, a gente precisa colocar o chip. Eu falei, gente, como assim, chip? E aí eu falei assim, mas eu já tava 6 anos, uma lacuna de 6 anos. Ela falou, Bastante dá tempo. tempo. Dá, porque você Vamos é jovem. vamos correr contra o tempo. Olha, em 3 meses, 15 quilos. Aí, ó. Olha aí. É quase o depoimento da A Graça. sua vida mudou, né? Não, minha vida, Você é outra energia, pessoa. libido. Meu marido tá morrendo de ciúme. Legal. Mas performance, porque a testosterona não é só a questão Não. da parte hormonal, mas também da Sexual, né? performance. Mas a gente... A performance Memória, no trabalho, foco. memória, foco. É. Eu não fico sem. Eu senti muito a memória. Tem um estudo que é muito assim, relevante, que ele mostra que pessoas, mulheres e homens, que têm assim, testosterona maior, têm mais sucesso na vida profissional. Uau. São mais líderes, tomam assim, decisões mais assertivas, acertadas e têm mais sucesso. Isso é um trabalho científico de grande relevância. Preciso de mais uma sessão aqui de testo. E você? Injeção, não. Você já até falar sobre isso, doutora. E você, Grazi? Como é que foi essa sua transição? Quando que você começou a sentir sintomas mesmo da menopausa? Isso tem há um ano e meio que começou, né? Eu já fui mãe numa fase madura, né? Eu gerei uma filha com 44 anos, 43, ela nasceu, tinha 44 anos. Não. E assim, eu tinha um ciclo normal, né? Todo mês ali certinho, bonitinha. Depois, né, depois do nascimento dela, veio essas alterações hormonais. Sim. E eu fiquei sem entender por um período, não imaginei que fosse nada de como fala, né, o clima Ou aquele fogacho, Aquele vocês não fogacho. sentiram? Você não sentiu? Não, Tá. senti, Sentiu? mas eu não imaginava que fosse. Eu achava que estava relacionado a hormônios, né? Porque eu tive também Essa gravidez, né? isso. E eu falei, eu acho que leva aí um período de um ano até voltar. Tá. E não aconteceu. Não voltou. Não voltou. Eu comecei a ter um ganho muito alto de peso, né? Algo assim que mexeu muito comigo, porque eu tentei, né? Busquei ajuda com especialistas, né? E eu não conseguia. E a parte que mais me afetou foi a parte do cansaço, junto com as dores, a memória e esses fogás. Porque essas ondas de calor, a hora que ela vem junto com uma irritabilidade. E como é que você controla o teu equilíbrio emocional? É questão assim de segundos. Então, tudo isso para você entender e começar a administrar é difícil. Uhum. Então, eu confesso que agora, né,
há uns 4 meses eu iniciei um tratamento, sim, com reeducação alimentar, com um nutrólogo, junto com algumas vitaminas, fazendo reposição, porque realmente as taxas baixas, né? Uhum. Eu tinha recebido uma orientação que ainda não era menopausa, era o climatério, ok, porque ainda não fechou o ciclo de 1 ano em pausa, né? Ah, depois você explica pra gente, então, doutora, esse negócio climatério, qual é a diferença, né? A transição. Você só pode falar que você está definitivamente na menopausa se você tiver mais de 1 ano sem ter menstruação. Ah, tá. Antes O disso, meu ainda não. antes disso, a gente considera que você está no climatério ou na perimenopausa. E no perimenopausa, até foi uma pergunta que fizeram na caixinha no Instagram. Começa aquelas oscilações da menstruação? Sim, Aquelas falhas? pode ter ou não. Tá. Então, são inúmeros Fatores. sintomas que algumas mulheres têm uns, outras mulheres outros e outras têm todos, né? Aham. Então, assim, mas pode ter oscilação menstrual, sim. O seu padrão menstrual, ele muda de alguma forma, né? Ele se regula. Você se menstruava certinho, aí algumas mulheres aumentam o fluxo, outras diminuem muito o fluxo e passam a ter menstruações uma vez a cada 2 meses, 3 meses, Então, até que ela definitivamente pare. Outras começam a sangrar muito, outras tinham um ciclo normal e começam a ter menstruações muito volumosas, sangram muito, começam a ter anemia, deficiência de várias vitaminas por causa disso, o que normalmente acontece já porque o nosso intestino ele também começa a ficar mais preguiçoso, mais lento. tanto para assim, absorver tudo quanto para digerir tudo. Então também você começa a ter queixas intestinais, tudo mais nesse período. Eu tive muito essa falta de ferro, faltas de vitaminas e essa questão minha da memória. Foi algo assim que mexeu muito comigo. Esquecimento, O assim. esquecimento assim de coisas básicas. Você sabe de Isso. E muitas dores pelo corpo. E isso, e nas articulações, a ponto que eu falei assim, meu Deus. E essa questão Do inchaço do abdominal. inchaço, estufar o abdômen também, porque assim, era algo que não tinha. Eu tinha distribuído pelo corpo, mas essa região, ela deu um destaque, que eu falei, Jesus, isso é surreal, né? E eu falei, e agora? Aí eu tentava e não conseguia, eu me bagunça muito a cabeça, né? Porque você não se reconhece mais. De cima, né? Isso, foi Que é muito exatamente difícil, é isso. Você foi isso fala, que aconteceu comigo. cadê a pessoa que eu era, né? Eu fiz essa pergunta para mim, quem é a Grazi? O que está acontecendo? Eu não vou conseguir mais. E aí, né, graças a Deus, acho que Deus ele prepara todo o tempo e eu consegui encontrar um profissional que me ajudou muito, né? E eu fui e eu lembro que quando eu saí ele falou assim, olha, você vai voltar aqui daqui a 30 dias. Não mexa no seu guarda-roupa porque Correto. vai cair. Eu te prometo, que eu falei assim para ele, eu ainda não vou conseguir malhar, né, por conta dessas dores. Ele é um processo. Amém. E realmente, quando eu iniciei, eu passei também mexeu muito com a parte minha psicológica, porque é algo novo que está entrando no seu corpo, então automaticamente o corpo entende que tem e ele também rejeita, né? Mas na primeira semana o peso começou a cair de uma forma que eu falei, tá errado, tá errado. Que maravilha. E foi muito rápido, eu tomo muita água, eu acho que isso também contribui bastante, né? E eu sei que eu já consegui aí eliminar 14 quilos, mas o fator principal que hoje eu olho é a questão do dentro para fora, a questão da massa magra, Exatamente. que eu não sabia, né? É onde a gente perde bastante por conta do estradiol, como a doutora bem explicou. Nesse tratamento que você está, né, fazendo, você perde mais ainda massa muscular. Então, é necessário, só uma assim, pausa, porque é uma coisa importante. Quando você faz qualquer assim, tratamento, por exemplo, Mounjaro ou Teaser, né? A Teaser
a tirzepatida, que é incrível. São as medicações Sim. sensacionais, incríveis, que tanto fazem você perder peso, quanto elas melhoram a saúde do teu cérebro, do teu coração, do teu rim, entendeu? Então, são assim, medicações que tratam você de uma maneira geral. Mas tudo que leva a uma assim, perda de peso importante leva tanto a perda de gordura quanto a perda de massa muscular. Por isso, a importância, eu fiz um vídeo esses dias disso falando, são assim, tratamentos incríveis, devem ser feitos, eu sou extremamente a favor, também faço, como eu cuido das minhas pacientes como um todo, eu faço, mas quando você usa medicações assim, que são as nossas canetinhas queridas, maravilhosas, a gente precisa de estratégias junto com esse assim, tratamento para que você não perca massa muscular. Porque se você perde muito peso e perde muita massa muscular, a chance de você ter um novo reganho de peso é enorme. E aí você vive naquele efeito sanfona novamente. Então, por isso que, junto com esses assim, tratamentos, é muito importante o quê? Você aprender a comer bem, você aprender a malhar, saber que musculação após os 40 é inegociável, tem que fazer. Por quê? Porque é ela que, né, junto com o que você está comendo, proteína, água e fazendo reposição hormonal, isso é o que vai assim, garantir a tua massa muscular, para que você não perca e que você até ganhe, para que depois você consiga manter seu peso, né? Manter o peso e manter a sua longevidade, porque o que vai sustentar a gente quando a gente tiver 65, 70, 75? É músculo. Se a gente tiver só osso, a gente não se sustenta. A gente precisa fazer uma poupança muscular para que a gente consiga envelhecer bem, sentar, levantar, andar, caminhar, ser independente. E cuidar dos netos, cuidar da prole que está chegando, né? Viajar, passear, namorar. Transar bastante, né, Transar doutora? Por favor. Porque né? a menopausa é uma coisa que ela acaba com o nosso desejo sexual. Sim. Né? Sim, A testosterona junto com o estradiol. Libido, principalmente a testo, mas também temos assim, participação do estradiol, sim. E aí é um conjunto de coisas, que libido ela é multifatorial, a falta dela, né? Tem muitas mulheres que nós fazemos reposição hormonal, mas continua com libido ruim. Precisamos olhar tudo. Autoestima. Se você tiver hormônio ótimo, mas tiver com a sua autoestima baixa, vai atrapalhar na sua libido, sim. Outra coisa, 85% das mulheres que estão nesse período de climatério e menopausa chegam aos nossos consultórios usando antidepressivo. Por quê? Ela começa primeiro a ficar cansada demais, aí não tem mais vontade de levantar da cama, ai, tô cansada, aí tem oscilações muito grandes de humor, irritabilidade, ficam depressivas. O que elas fazem? Procuram um psiquiatra. Mulheres que nunca tiveram problemas mentais antes, mas dá para entender, né? Veja, ai, estou muito cansada, não quero sair da cama, não quero fazer nada, não tenho vontade de nada, não tenho vontade de transar. Doutora, isso é um alerta. É um alerta. É um alerta. Não quero sair da cama, não tenho vontade de transar, não quero trabalhar, tô chorando o tempo todo, quero matar todo mundo, tô irritada pra caramba, quero matar, chorosa, depressiva. O que ela pensa? Estou em depressão. Procura o psiquiatra. Pode ter alguma melhora, né, de humor, mas a libido só vai piorar. Porque os remédios contribuem os com isso. antidepressivos pioram a libido. Então, elas chegam assim, já estava ruim, essa parte pior. E olha, 85% destas mulheres não precisa tomar antidepressivo. Elas começaram a tomar porque esse desequilíbrio hormonal do climatério não foi feito como um diagnóstico assertivo, correto. Porque o tratamento é reposição hormonal. E tinha que existir tipo um protocolo, isso, como se fosse um protocolo para a mulher, né? Porque a gente não era da nossa cultura, né? E é muito novo ainda, é um assunto muito novo.
E você vê, a gente acaba, até chegar nesse ponto, indo para Sim, exatamente. E às E vezes assim, meio sem volta, né? e muitas pacientes param aí, né? A grande questão é, se você passa por aí e chega em um ginecologista que vai te olhar de uma outra maneira, ok. Mas a grande questão é quando você para aí, né? Quando você para e fica tomando A tendência é esse só monte de piorar, né? medicação. Não vai sair da cama, Então, não resolve. não resolve. Eu já tive assim, pacientes que assim, chegaram para mim usando 5 medicações diferentes. De antidepressivos? Antidepressivo, Jesus. antidepressivos de assim, categorias diferentes, tomando remédio para dormir, tomando esse remédio para ficar bem porque durante o daí dia. são- Como é que consegue? Então, Né? então vira uma bola de neve. Aham. E elas ficam presas nisso. E aí, não melhora, troca por outro. E Não vicia melhora, também, troca esses por remédios outro. viciantes, né? Eles são difíceis depois de você Tirar. depois você ter um tirar. trabalho. Você consegue, para quem não precisa mesmo, você consegue Aham. fazer esse desmame, retirar, fazendo o tratamento adequado, que é a reposição hormonal. Isso faz muito sentido, porque por isso que eu fui para aromaterapia na época, que é muito bom. Aham. Eu não descarto, é muito bom, mas realmente, depois que eu fiz a reposição hormonal com o chip, porque tem muito doutor ainda, ou doutora que é contra o chip. Eu acho que a gente precisa falar cada vez mais, né, nisso, porque isso é informação. Hoje, a gente tem trabalhos científicos assim, renomados, trabalhos científicos famosos nas maiores revistas do mundo todo, tá? E que provam o quanto é benéfico, o quanto é seguro, o quanto aumenta os anos de vida com qualidade de vida, o quanto diminui a chance de vários tipos de cânceres, entendeu? Não somente, né, de cânceres, mas de hipertensão, diabetes, osteoporose, Alzheimer, Olha. infarto, derrame. Então, assim, isso já está tudo provado. Então, eu acho que uma coisa é você ter uma linha. A minha linha é uma linha diferente. Eu não faço esse tipo de tratamento, não faço implante X. Outra coisa é você ser médico, cientista. E todo médico deveria ser um cientista, Sim. porque a gente tem que estudar todo dia. Sim. Outra coisa é você ser contra algo que a ciência já provou que é seguro e que é eficaz. Bacana. A gente vai dar uma pausa agora, tomar um cafezinho, tomar um ar. E na volta a gente vai falar mais sobre os exames que detectam a menopausa, porque foi pergunta até das meninas na caixinha no Instagram. E bater mais esse papo que tá gostoso, né? Tá ótimo. Assunto muito interessante. Daqui a pouquinho a gente volta com mais moda e café. Quem quer água, quer café? Voltamos para o segundo bloco. Gente, nosso intervalo, olha, foi uma delícia, né, meninas? É uma delícia. Quando um bando de mulheres se reúne, assunto não falta. O assunto é bom. É bom. E como a gente estava falando no primeiro bloco, e eu queria deixar bem claro aqui para nossas telespectadoras, doutora, quais são os exames necessários para aquelas mulheres que estão na dúvida se estão entrando ou não na menopausa? Primeiro, uma coisa importante, é bom você até falar exame. A primeira coisa é uma escuta delicada, ativa, atenta. Você precisa conhecer sua paciente. Porque exame, às vezes, não fala tudo. Tá. Entendeu? Principalmente nesse assim, período de uma transição, que nós chamamos de transição para a menopausa. Esse é um período, às vezes, você faz o exame, faz uma dosagem hormonal e ela não está tão alterada assim. Mas a paciente chega no consultório e a vida dela está arruinada. Uhum. Ela está péssima, ela não está dormindo, ela está brigando com a família toda, ela não quer mais transar, ela não consegue trabalhar, está cansada o tempo todo. Imagina você chegando para mim com esse monte de queixa, Uhum. eu olhar teus exames e falar, tá tudo bem com você.
os exames estão normais. Vai achar que eu tô ficando doida mesmo, né? Não, assim, você vai ficar indignada, Sim. você vai achar, isso, que você tem que ir para um psiquiatra, né? Aham, E assim, pior, vai ficar sem assistência, sim. entendeu? Então, assim, claro, precisa fazer as dosagens hormonais? Precisa fazer, óbvio. Quais são os principais, assim, exames de hormônio? Medir testosterona, estradiol, progesterona, cortisol, FSH, LH, Tá. que são os exames que assim, partem do cérebro. Uhum. Esses são, claro, tem que dosar vitaminas, Sim. tem que dosar homocisteína, tem tanta coisa para ver, tem uma bateria de exames de sangue, Uhum. primeiro, e você faz os outros exames que são rotina, que não vão falar se você está na menopausa ou não, mas você precisa deles para iniciar o tratamento, que Entendi. é mamografia, ultrassonografia, Uhum. exame do coração, às vezes Doppler dessas artérias aqui, dependendo da idade da paciente, dependendo de quais doenças ela tem. Uhum. Densitometria óssea é de extrema importância, uma bioimpedância para ver se você está com sua massa muscular em dia ou não. Uhum. São coisas que não vão te dar diagnóstico disso, mas que vão auxiliar no seu tratamento, tá? Mas o principal nessa fase de transição é você conversar muito com a sua paciente. Assim, seja empático, converse, entenda, porque muitas vezes não vai ser o exame quem vai definir necessariamente o tratamento. Nossa. Tem um bom diálogo mesmo Tem, e não, você tem que transparente, que ela né, está doutora? sentindo, você Sim. tem que ouvi-la, Sim. escutá-la, porque olhar exame, o próprio nome diz, exame é complementar, exames complementares. Então, os exames, eles complementam aquilo que você está examinando e que você está ouvindo na Uhum. sua frente. Aquela assim, paciente, aquela mulher que você está ouvindo, que você está examinando, aí você vai juntar com aqueles exames complementares Uhum. e entender o que está acontecendo. A partir do momento que eu fiz os exames, quais são as medidas a tomar, né? Acho que as meninas fizeram os exames, já estão tomando as medidas, né? E é por isso importante não ser aquele atendimento, como bem a doutora colocou aqui, engessado, né? Não pode ser aquele... Que infelizmente é o atual, né? Isso, em muitos casos Não são. pode ser. São, então, por quê? Não pode ser aquela consulta de 10, 15 minutos, 20 minutos, Não tem a menor e chance. você não ouvir, né, a paciente, como bem foi colocado. Então, assim, você precisa ouvir, entender, né, e seguir, né, para que possa fazer um acompanhamento estratégico, né, e assim, personalizado. Porque como a doutora falou, ninguém é igual. Ninguém é igual. Né? Todo mundo tem um organismo diferente, né? Exato. Não é o mesmo tratamento da Graziella que vai ser eficaz para Camila, né? Exatamente, não é. O tratamento é extremamente personalizado, individualizado para assim, cada um. Mesmo porque existem esses pacientes que têm expectativas diferentes dos outros. Porque dentro de uma assim, reposição hormonal, você pode ter vários objetivos e vários alvos que assim, precisam ser atingidos, entendeu? Isso só vem com o conhecimento da sua paciente. Teve uma outra pergunta que me fizeram que eu achei interessante. A partir do momento que eu começo a fazer reposição hormonal, vou ter que fazer para o resto da vida? Vai. Vai. Se você quiser ser saudável, longeva, ter qualidade de vida, viver bem, ter uma assim, vida boa, mas principalmente com saúde, tem que fazer, tá sempre. E vocês colocaram um implante também, como é que é? Como é que foi? Eu coloquei o implante, porque realmente... O implante nada mais é que uma combustão de hormônios, é isso, doutora? Não, implante, o que é? Corrija. Implante, você pode repor através dele várias coisas. Você pode repor hormônios, você pode repor coenzimas, você pode repor várias coisas. Implante hormonal é uma via e assim, a administração de hormônios. Entendeu? Então, existem vários implantes. Primeiro, existe implante que dura 6 meses, existe implante que dura 1 ano. O que dura 1 ano, você precisa colocar e tirar, porque o corpo ele não
ele Absorve. não absorve, que ele tem um tubinho de silástico, que nós assim chamamos. Esse tubinho precisa ser retirado. Ele dura 1 ano. Tá. Mas cada implante existe feito para um hormônio diferente. Então, por exemplo, a testosterona. Eu tenho testosterona, mas eu tenho vários implantes dele, porque eu tenho várias dosagens diferentes dele. Estradiol também. Eu tenho ele com várias dosagens. Ou seja, para quê? Para que eu possa fazer uma assim, combinação personalizada para cada paciente. Entende? Em termos do que eu vou né, usar e que dose que eu vou usar. Tá. Então, você consegue fazer toda essa combinação de uma maneira extremamente personalizada. Entendi. Foi isso que realmente atraiu em mim, porque não era uma coisa de um protocolo só, né? De chegar lá, olha, vamos colocar esse chip que vai Receita ser de bolo, né? ela para ela não. Então, assim, obviamente, né, com base no meu histórico e o resultado dos exames, que aí você tem a dosagem certa. Então, não a quantidade de testosterona para mim é a mesma quantidade para ela, né? E aí, Não é. por aí, cada uma tem a sua quantidade certa. E isso realmente é algo que facilitou muito, né? Foi a combustão que eu precisava para ter o resultado em performance em todos os sentidos, principalmente na minha saúde, porque pressão alta não tenho mais, colesterol Olha que legal. baixou muito, 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 assim, absurdo. É isso mesmo. Glicemia, cortisol, durmo que nem... Eu durmo naquele sono profundo. Gostoso. Sono REM. Eu vou ser muito sincera, tipo, hoje eu estou realmente, me sinto na minha melhor versão. Melhor do que quando eu tinha 30 e poucos anos, bem antes de entrar. Filha, né? Não, muito. Mas o implante muda a Muda, vida muda. mesmo. É impressionante. É um divisor de água. Por quê? Por que ele é tão eficaz? Primeiro porque você já está colocando ele diretamente em contato com sua corrente sanguínea. Ele já está dentro do teu como é corpo. Geralmente colocado aqui assim, né? Tá. isso. Você não tem barreiras, tipo, quando oral você não pode usar, mas quando usava hormônios oral, tem várias barreiras. Hoje em dia é proibido usar. Por quê? Aumenta o risco de trombose, AVC, A pílula, câncer de o mama. PrEP. Exatamente. Câncer de mama Aham. também. A pílula também aumenta o risco de câncer de mama. Hormônio assim, oral aumenta. Então você hoje não faz. Mas, mesmo aquele gelzinho, tem muitas barreiras na pele que o gel precisa passar. Nós temos algumas enzimas na pele que podem destruir a sua medicação antes dela Chegar até. passar. Tem suor, você não lava a mão, você tudo. Então tem muita coisa que quando você usa o gel interfere. Ainda que você use certinho. Veja, a grande assim, diferença. O que traz saúde? Equilíbrio. Equilíbrio de hormônios equilibrados, vitaminas equilibradas, e não você está sempre Oscilando, né? altos E baixos. e baixos. O gel faz isso. O gel não deixa você equilibrada, porque a pele não é um meio bom para absorção. Então, vai ter dia que vai absorver X, vai ter dia que vai absorver Y, vai ter dia que não vai absorver nada. Então, você vai estar o tempo inteiro oscilando. Isso não traz a proteção que os hormônios trazem, por exemplo, via implante hormonal. E quando que surgiram os implantes? Porque é tudo muito novo, né? Então, pensam que mas não. Os implantes Não é? existem há 60 anos. Nossa! Exatamente, 60 anos. Hebe usava implante hormonal. Então, era para nada. Só O nome chip Aham. da beleza, quem deu foi Hebe. Jura? Sim, porque quem né, tratava ela foi o assim, falecido, com muito assim, pesar que eu era apaixonada por ele, doutor Elcimar Coutinho, um cientista incrível que inventou os implantes silásticos do ano. Ele é assim, incrível. E ele era quem era médico dela. Olha. Ela levou ele lá no assim, programa dela um dia, e ela brincando, esse aqui que faz
os meus assim, chips que assim, me deixa linda, maravilhosa, querendo namorar, nananã. Ele que me deixou linda, que fez o meu chip da beleza. E aí pegou. Ah, Entendeu? esse tema é muito E aí, antigo. muito antigo. Muito Olha. antigo. Acontece, tem uma questão chata. Por que que ainda todo mundo acha hoje, e é uma assim, confusão, todo mundo acha que é novo, todo mundo acha que tem pouca evidência científica. Imagina, gente, vocês não têm noção da quantidade de estudos científicos acerca disso, dando segurança e dando eficiência. Mas todo mundo fala novo por quê? Porque é uma briga com a indústria farmacêutica. Eles Porque querem não vender é- oral. Não é uma medicação Aham. fabricada pela indústria farmacêutica. É só Tá por isso. explicado. É só por isso. E a praticidade também, né, doutora? Segurança, porque eles liberam todos os dias. É uma assim, tecnologia incrível que libera todos os dias a mesma quantidade hormonal no sangue. Não vai ter dia que vai liberar 2 vezes mais, outra, não. Todos os dias ele tem ele tem uma liberação regulada, igual, certinha, equilibrada todos os dias. E quem até não ele pode acabar. tomar? Então, Quem não pode colocar, aliás, né? Assim, primeiro, pouquíssimas pessoas não podem usar, né? Usar nada. Algumas pessoas podem ter contraindicação para usar estradiol. Quem tem histórico de trombose, infarto, cirurgia cardíaca, são pessoas que têm uma assim, restrição para usar estradiol, tá? Mas ainda assim depende, tá? Tudo depende, tá? É muito difícil alguém que você fale assim, você não pode usar. Por exemplo, uma contraindicação absoluta que você fala é uma assim, paciente que está, no momento, tratando câncer de mama. E olha, que nós temos uma assim, cientista americana, a doutora Rebecca, que Oxará. minha xará Rebecca Glasser, que ela faz implante de testosterona em assim, mulheres com câncer de mama. E ela tem vários trabalhos mostrando como o tumor diminui, e foi ela que assim, provou que implantes de assim, testosterona diminuem a chance de câncer de mama. Nossa. Diminui Então, mesmo. no caso de mulheres que tiveram câncer de mama, que é o meu caso, que eu tive um tumor Behinds 4, eu posso fazer o uso do implante de Você testo. faz junto com anastrozol. Para quê? Porque para não deixar bem. Se o teu tumor ele é positivo, se ele tivesse receptor para estradiol, porque se ele não tiver, não tem essa preocupação. Mas se você tem um tumor que tem, como fala, receptor positivo para estradiol, aí você tem que usar testosterona junto com o implante de anastrozol, para que a testosterona não aromatize e se converta uma parte dela em estradiol, que é uma coisa que pode acontecer. Tá. Porque ela é uma precursora do estradiol. Do estradiol. Por isso a importância de passar por um bom profissional, né? Exatamente. Super. Com saúde. Tem muitas nuances. Sim. Tá? Eu acho que a gente nunca pode ter a gente tem que estudar sempre, justamente para não ter esse olhar engessado, Sim. né? De você não pode, porque existem pessoas que assim, acham que porque tem pressão alta não pode fazer reposição hormonal. É o contrário, Existe entendeu? muito mito, né? É. Existe tem muito muito mito. Por isso que é bom a gente fazer programa assim para desmistificar tudo, né? Isso. Porque eu sei que tem muita mulher em casa assistindo que está nessa dúvida, que Sim. tem medo, tem receio, será que funciona? Será mulheres que colocaram estão muito bem resolvidas e muito bem obrigada, né? Muito bem. Nossa, eu tô muito assim feliz de estar hoje aqui do lado de duas assim mulheres com essa experiência para contar. Aham. A gente fala, mas não tem nada melhor do que você Sim, ouvir por isso que eu quis trazer ela para. Aham. isso que colocou o implante e que mudou a vida dela, Sim, entendeu? sim. Isso Autoestima. é muito Eu vejo Grazi malhando, falando, Grazi, uns meses atrás, meu Deus, Não consegui. vamos, Grazi. Ah, não, tô cansada, não sei o quê. Não consigo, não dá. Agora ela vai que vai. E aí você ter qualidade de vida, né? tá? É você se sentir bem, saúde de dentro para fora, né?
A estética, ela é a parte complementar, é uma consequência. consequência, mas o fato de você se sentir bem e você falar, olha, tem aqui um caminho, né? Esse caminho que você tem que percorrer, e isso vai te trazer, assim, muitos resultados, né? Eu acho que também te rejuvenesce. Melhorar A pele fica melhor, né? Massa muscular. A massa. Você só tem ganhos positivos. Você chega num déficit, mas depois esse déficit começa... Você dá um pulão. Você pula e aí você segue, você fala, é esse o caminho que temos que percorrer. Por isso que a gente até deixa esse recado para as nossas telespectadoras que estão em casa, que ainda não começaram, já estão com uma idade avançada, ainda há chance. Ah, sim. Né, doutora? Não existe, tá? Isso, não pode. A gente sempre tem que conversar, ver caso a caso. Cada caso é um caso diferente, cada pessoa é uma história diferente e tem que ser tratada desta forma, de uma maneira individual e particular. E outra coisa, nosso programa já está acabando. É rápido, né? Pena. Tava ótimo. Podia passar. A gente estava conversando no intervalo. Não é todo mundo, doutora, não é toda mulher que tem acesso a uma médica como você, a um convênio, de repente. Dá uma ajuda, dá aquele caminho das pedras para essa mulher que não consegue, que não pode colocar. A gente sabe que nem tudo é muito acessível, né? Olha, assim, primeiro... Porque o SUS não dá isso, né, doutora? Vamos combinar. Claro que não, mas o SUS tem os outros, assim... Outros métodos para estar ajudando. Que pode ajudar, sim. Tá. O mais importante não fique parada, não fique acomodada, achando que você tem que passar por isso sozinha, sofrendo, porque não. Procure ajuda, procure um médico, ginecologista. O SUS tem muitos médicos bons. Eu trabalhei no SUS 17 anos, eu adoro o SUS. Tem muitos lugares que são muito bons, oferecem assistência muito boa, tá? Então não fique parada, não passe por essa fase sofrendo sozinha, procure ajuda de um ginecologista. Bacana. E eu sempre peço para as minhas convidadas deixarem uma mensagem, né, para os nossos telespectadores. Já deixei aqui para os meninos, né, para os maridos, para os namorados. Boa. Entendam suas mulheres, acho que são fases. Eles também passam pela andropausa, né? Então, vamos respeitar isso. O homem também precisa fazer reposição hormonal para proteger coração, osso, Sim. cérebro. Inclusive, a doutora trata os dois, né? Trato, exatamente. Eu cuido do casal, porque o casal voa junto. Isso é bom. Então, primeiro de tudo, muito obrigada por todas vocês terem aceito o convite. Eu sei que vida de mãe, de mulher, de empresária, de médica não é fácil. E numa quinta tarde, olha, eu já na terça, gente, setembro tá voando, a gente preciso passar com a doutora. E aí, eu sei que não é fácil, mas vocês tiraram um tempinho para estar comigo aqui. Obrigada mais uma vez. E vamos fazer coisas juntas aí, vamos tomar um café, né? Espero que vocês tenham gostado. Nossa, prazer. Prazer. Deixem além da mensagem, deixem as redes sociais também de vocês. Sim. A minha doutora.Rebeca Filgueiras. Vocês me encontram lá no Instagram, podem me chamar, podem mandar sua mensagem, eu estou à disposição. É sempre um prazer contribuir com mais informações para mais mulheres passarem por esse período da vida de uma maneira boa e que não seja o fim, que seja o recomeço de uma fase leve, boa, com muita coisa boa para se viver pela frente. É isso aí. E aí, Grazi? Então, eu quero agradecer para a oportunidade, a Lu. Eu que agradeço. A doutora Rebeca, a Camila, por essa tarde gostosa, por a gente falar de um assunto tão importante, de extrema valia, né, para nós mulheres, e dizer que, assim, como a doutora colocou, existe um caminho, a gente só não pode se fechar, né? A gente tem que abrir a nossa boca e a gente compartilhar, porque existe, seja pelo SUS, seja por um particular e outros meios, mas existe um caminho. Então, eu estou muito feliz por esse momento, né, de estar compartilhando aqui e dizer para vocês que realmente vale a pena a gente buscar a ajuda de um bom profissional,
porque a gente tem um resultado, a gente vive melhor com saúde, com qualidade para nossa família, para nossa vida, né? Isso. Lu, muito obrigada, que Deus te agradeço. abençoe por essa Amém. oportunidade. Amém. E deixar aqui, né, o meu Insta. É Grazi Guerra, número 1, @mecap.com. É isso aí, Grazi. Obrigada. Quero agradecer também, Lu. Eu que agradeço, Camila. Parabéns pela iniciativa. É um tema assim muito relevante mesmo, que poucas pessoas abordam. O meu recado é que cuide-se. Cuide-se, 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 porque se a gente tá num avião e esse avião vai despencar e não coloca a primeira máscara de oxigênio na gente, como que a gente vai socorrer quem está do nosso lado, né? Boa. Então, quando a gente está bem, quando a gente está se cuidando, a gente pode sim dar o nosso melhor para nossa família, para nossa vida, que é o prazer, é o que a gente mais sabe fazer como mulher, né? A gente tem esse talento nato, essa maestria. E nunca é tarde e tem acesso, né? É tudo se planejar. Eu vejo muita gente fazendo plástica, muita gente que não tem renda e se planejando, pagando 5 anos antes, né? Por que não pensar um método muito mais eficiente dessa forma, né? Porque dá. Se você se planejar, você consegue também. Então, esse é o meu recado. Me seguem nas minhas redes sociais. Lá tem dicas de mãe, de vó, que eu já sou vó, do incentivo para malhar, mostro o meu ambiente também, não só familiar, mas também empresarial. Como mulher, como gente da gente, @Camila do Bem, com 2 M's no final. É isso aí. Obrigada. E como bem a doutora falou, menopausa não é o fim, é o recomeço. Isso aí. Não é isso? E vamos, Uau. vamos. Obrigada, Péricles, P. Monteiro Factory, aqui por nos ajudar, nos acolher tão bem aqui no estúdio tão lindo que Deus preparou para mim. E obrigada a vocês que assistiram mais um programa. Compartilhem, deixem o like, deixem comentários. E até a próxima quinta, se Deus quiser. Um ótimo restante de semana aí. Tenham todos um final de semana abençoado. E um mês abençoado, né? Setembro começou, daqui a pouquinho vem a primavera. Como eu amo a primavera, gente. Eu também. Eu amo a primavera. Então que Deus nos abençoe e até a próxima quinta, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau.